Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar nossa classe nessa manhã, orando ao Senhor. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, pedimos que nos oriente, nos ensines a Tua palavra, tenhas compaixão de nós, nos dê do Teu Santo Espírito para que possamos cumprir a Tua vontade, Senhor Deus, e que tenhamos um coração quebrantado e contrito diante de Ti. E nos ouça sempre, Senhor, no sentido de fazermos cumprir a Tua vontade santa. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Bem, irmãos, a lição número 4 tem como título Práticas Devocionais. E o texto indicado é o Salmo de número 42. Vamos ler? Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, onde as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Amém. Eis uma importante questão a ser analisada. Pode alguém ser considerado cristão sem uma vida devocional? A resposta é sim. Porém, a que podemos compará-lo senão a um estudante que não vai à escola, um soldado que não comparece ao seu quartel, um cidadão que não paga seus impostos e nem vota, um navio sem tripulação, um pai sem família, um jogador de futebol sem time, um político sem eleições, uma abelha sem colmeia, uma brasa fora do braseiro. O esfriamento só será uma questão de tempo, com certeza. A nossa lição traz alguns tópicos para reflexão e o primeiro deles é a alma e a religião. No Salmo 42 encontramos o servo de Deus chorando no exílio, afastado do templo de Jerusalém, do centro da vida devocional do povo de Israel, lamentando profundamente quão entristecida estava sua alma. Estava morrendo sedenta como uma corça, farejando em seus últimos suspiros na busca pela água da vida. E para quem deseja a água da vida, não existe outro refresco, somente a água da vida será suficiente. Para quem busca o Deus vivo e verdadeiro, nada mais suprirá tal necessidade. Como bem disse Agostinho, tu nos criastes para ti, meu Deus, minha alma jamais descansará enquanto não repousar em ti. Eis a confissão de fé do homem de Deus. Tenho sede do Deus vivo. É uma clara referência aos falsos deuses daquele mundo pagão, com inúmeras divindades criadas à imagem e semelhança do homem. Eram divindades mortas, impotentes, falsas, irreais, incapazes de saciar a alma. Plutarco, filósofo grego, disse: percorrei a terra e acharei cidades sem muro, sem ciências, sem artes, sem reis, povos sem habitação fixa, sem uso e sem conhecimento de moeda, mas não encontrareis uma só sem Deus, sem culto, sem sacrifício. Portanto, o homem é um ser religioso. Sua alma tem sede espiritual. Em segundo lugar,
A lição nos fala sobre o conhecimento do Deus vivo. João Calvino fala desse desejo como sendo a semente religiosa que o homem traz no coração. Um senso da divindade, resquício do Éden. Por isso o homem é, por natureza, um ser religioso. E mesmo num texto como Romanos, capítulo 1, versículos do 18 ao 20, diz assim, nos levando a entender que o homem é um ser religioso. Vejam só. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, esse texto nos mostra que, é claro, Deus irado contra as impiedades dos homens, mas mostra também que os homens são seres religiosos, todos são, sem exceção, mesmo os ateus. Quanto ao salmista, como integrante do povo da aliança, seu coração se rasga nesta oração do Salmo 42. Minha alma anela pelo Deus vivo, o Deus do pacto. Embora estivesse longe da terra santa, seu coração está perto. É o terreno sagrado onde Deus é servido, o santuário onde o Senhor é desejado, cultuado e adorado. Adorar a Deus verdadeiramente é, antes de tudo, conhecê-lo nas Escrituras. A palavra de Deus é a revelação especial do próprio Deus aos homens. Ela ensina quem é o Senhor, quem é o homem, como Deus quer ser adorado e o que ele requer de suas criaturas. A Confissão de Fé de Westminster declara: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Uma bela declaração, muito bíblica e muito consciente a respeito do ser de Deus. Em terceiro lugar, a lição nos convida a uma vida devocional. Em Atos 2, 41 e 42, Atos 2, 41 e 42, percebemos como viviam os nascidos de novo. Aqueles que acataram, receberam a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Encontramos aqui os meios deixados e ordenados por Deus para a edificação da sua igreja. As práticas devocionais cristãs são meios visíveis e ordinários de sermos agraciados por Deus, meios pelos quais Cristo nos comunicam as bênçãos da salvação. No texto bíblico anteriormente mencionado, há 4 importantes práticas cristãs: participação nos sacramentos ou batismo e partir do pão, perseverança na doutrina, na comunhão e nas orações. Vamos considerar cada uma delas então. Em primeiro lugar, a participação nas ordenanças do Senhor. De acordo com a Confissão de Fé de Westminster, os sacramentos ou as ordenanças do Senhor, o batismo e a ceia, são santos sinais e selos do pacto da graça imediatamente instituídos por Deus para representar a Cristo e seus benefícios e para confirmar nossos interesses nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra. Em segundo lugar, a perseverança na doutrina dos apóstolos. A Bíblia é um livro especialíssimo, sem igual. No Salmo 119, versículo 105, o salmista afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Perseverar na doutrina dos apóstolos e não se desviar dos ensinamentos desse santo livro implica em primeiro lugar, ter uma Bíblia e lê-la todos os dias, né? Como diz em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Segundo lugar, pesquisar nela as verdades de Deus. João 5:39, Jesus disse, vós examinais as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aceitá-la com alegria, guardá-la em nossas mentes e corações. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita. E mantê-la íntegra. Em Apocalipse 22:18 e 19, são enrogadas bênçãos para quem obedecem à palavra de Deus, mas muitas maldições para aqueles que acrescentam ou retiram alguma coisa dela. Para que a palavra de Deus se torne meio eficaz para a nossa salvação e bênçãos, devemos, em primeiro lugar, ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. A comunhão dos santos, que é o terceiro item, é daquele texto de Atos 2, 41 e 42, que fala sobre a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é o fato de estarmos unidos à igreja, o corpo de Cristo. Nossa unidade não é partidária, intelectual ou de afinidade. Somos unidos porque o Espírito Santo nos enxertou na videira verdadeira. E a prova dessa unidade são os frutos que produzimos. A igreja verdadeira é universal, constituída dos crentes de todas as épocas e de todos os lugares. Congregar é uma questão de obediência às Escrituras, para a publicação da fé daqueles que foram chamados das trevas para a luz. É a forma visível pela qual se percebe a comunhão dos santos. Estar fora da igreja visível ou tornar-se indiferente a ela configura-se mau sinal. Que essa pessoa seja um crente fraco ou até mesmo um falso crente. Em Hebreus 10:25, diz assim a palavra de Deus. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Em quarto lugar, o texto de Atos 2, 41 e 42 diz que a igreja vivia também em oração. A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes à sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados. É também um agradecido reconhecimento pela misericórdia e bênçãos divina. No Salmo 10, versículo 17, o salmista afirma: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Uma das maiores verdades sobre a oração é que o seu principal benefício não é a resposta em si dos pedidos feitos, mas a comunhão que se tem com Deus. Em quarto lugar, a nossa lição nos chama a refletir sobre o culto a Deus. De volta ao Salmo 42, o adorador nos ensina que a vida devocional está ligada ao culto a Deus, oferecido em espírito e em verdade. Onde quer que se encontre o coração piedoso, ali haverá culto. Mesmo longe do santuário, o salmista ora a Deus que está sempre próximo. Uma oração ao Deus da minha vida, no versículo 8 do Salmo 42. Entretanto, ele faz referência também ao culto público e solene, quando ele lembra-se que em procissão levava o povo à casa de Deus, no versículo 4. Os preparativos para esse oferecimento em comunidade, os cânticos e procissões em festa, desembocavam no santuário. Embora não haja qualquer referência direta ao culto doméstico no Salmo 42, podemos ouvir o salmista expressando sua vida devocional fora dos limites de Jerusalém, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar, no versículo 6. Como servo de Deus, certamente com sua família cumpriu os preceitos do Senhor, conforme a determinação de Deuteronômio 6, 4 a 9, onde Deus diz para a gente falar da sua palavra, da sua lei aos nossos filhos.
sentado em casa, andando pelo caminho, etc. É um texto bem interessante que todos devemos ler e conhecer. Em Jesus, vemos o maior exemplo de valorização das práticas devocionais. Ele estava sempre em oração, meditando nas Escrituras e ensinando-as. Recebeu e ofereceu os sacramentos, reunia-se com pecadores. Ora, se o próprio Senhor Jesus valorizou tanto essas práticas, não podemos de forma alguma negligenciá-las. Como disse B.B. Warfield, nem o indivíduo mais santo pode se dar ao luxo de dispensar as formas regulares de devoção. O culto público regular da Igreja, apesar de todas as suas imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da alma. Meus irmãos, essa lição é bem interessante, porque nos fala sim da nossa vida devocional, como ela deve ser e como tem que efetivamente ser. Que o Senhor nos ajude a termos uma vida devocional constante de leitura da Bíblia, oração, e nunca, sob hipótese alguma, nos afastarmos dos nossos locais de reunião, porque ali está a igreja visível do Senhor. É ali que nós somos edificados e edificamos os outros. A nossa lição deixa para discussão duas questões. Primeiro, devoção pessoal e culto comunitário. Uma coisa pode substituir a outra? Repito, devoção pessoal e culto comunitário. Uma coisa pode substituir a outra? Segundo lugar, por que alguns deixam de congregar? Medite sobre essas questões, responda-as e compartilhe conosco. Meus irmãos, Deus vos abençoe e vos faça ter uma vida de devoção e contrição que agrade a Deus, que todos vivamos uma vida piedosa para a glória do nosso Senhor e para a nossa felicidade, felicidade da nossa igreja, da nossa família e da nossa nação. Deus vos abençoe e vos dê um domingo na sua graça e na sua paz. Amém.